O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possui uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro desse jogo. Esta é a parte 16. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O som cortante e agressivo das sombras preenche o ar, enquanto o enorme pássaro negro de olhos vermelhos mergulha violentamente. Yu encara a criatura sem hesitar, sua mão envolvendo a energia sombria que se propaga como um redemoinho ao seu redor. Ele fala para todos se prepararem. Os demais observam a cena com espanto, percebendo a gravidade da situação. Yu dá um passo à frente, empunhando sua arma com confiança, e diz que em situações perigosas como essa, ele vai assumir o comando da luta. O grupo reage com descrença, perguntando quem está assumindo o comando. Knox, o inútil, a surpresa é evidente nos rostos deles. A incredulidade toma conta do grupo enquanto observam Yu se posicionar no centro da batalha, pronto para liderá-los contra a ameaça iminente. Penélope observa a situação com expressão preocupada, seus olhos refletindo a tensão do momento. Seu pensamento se forma rapidamente em meio ao caos, emboscados por um monstro que não conseguiu sentir a presença. Diante dela, Yu se mantém firme, segurando sua arma enquanto o corvo sombrio se posiciona ameaçadoramente. O choque toma conta da mente dela. Ele foi o primeiro a detectá-lo, aquele imprestável da família Renyabu. Como ele ficou tão diferente tão rápido? A luta explode em um turbilhão de chamas vermelhas e sombras enquanto Yu enfrenta a criatura sem hesitação. A cena muda para um ambiente mais tranquilo onde folhas flutuam no céu azul. Enquanto isso, Vernon observa o campo aberto, segurando um relógio de bolso com impaciência, se perguntando se o grupo novo de estudantes é completamente incompetente em andar a cavalo. Seu semblante se fecha ainda mais em frustração porque ninguém está de volta ainda. Vernon encara a paisagem vazia diante de si, cruzando os braços com frustração. Esse é o pior recorde da história. De repente, o som de cascos cortando o silêncio chama sua atenção. Um cavaleiro se aproxima rapidamente, sua expressão carregada de urgência, dizendo que eles têm um problema. Vernon franze o senho ao reconhecer o recém-chegado, perguntando o que ele está fazendo neste lugar. Ele não deveria estar dando aula com os alunos do segundo ano. Ainda ofegante, Raiz balança a cabeça tentando explicar. Isso não é mais importante agora e questiona onde estão os alunos. Vernon estreita os olhos sentindo a gravidade da pergunta. Eles estavam tendo aula de montaria nas planícies. Uma sensação incômoda percorre seu corpo. Vernon continua, sua voz carregada de preocupação. Qual é o problema? Raiz encara o homem à sua frente, seu tom ficando ainda mais sério. Uma pessoa que usa magia demoníaca foi avistada na academia. Há 3 horas atrás, um círculo de magia foi ativado e eles rastrearam até as planícies. O punho de Vernon se fecha com força, raiva e preocupação estampadas em seu rosto. E isso teve que acontecer justamente quando Noah não estava presente. Precisam se mover agora. De repente, um novo cavalo chega. Vernon segura a pequena bolsa encontrada junto ao cavalo. Seu olhar se torna ainda mais sério. Esse é a obsidiana do aluno que tem o cabelo branco. Raiz observa com atenção enquanto Vernon abre o papel que estava junto ao objeto. A escrita apressada e tensa deixa claro a urgência da situação. O humano usando magia demoníaca surgiu. Entrada da floresta sem nome. Precisam de ajuda imediata. Vernon arregala os olhos ao ouvir essas palavras. Floresta sem nome. Logo lá. Raiz não hesita para irem logo. Os dois montam rapidamente em seus cavalos e partem a toda velocidade, a grama se curvando ao impacto dos cascos. Vernon pensa que vão levar pelo menos 2 dias para chegar lá. É tarde demais para usar magia de teletransporte. Na floresta, o cenário da batalha se revela, um rastro de destruição enquanto os alunos permanecem alertas diante do caos.
Yu segura sua espada com firmeza, sua expressão séria enquanto encara Ekdan à sua frente. Ela hesita por um momento antes de admitir com relutância, que não gosta de admitir, mas diz para Iren o seu julgamento estava certo desde o início, Renhabo. Ele não demonstra surpresa, apenas abaixa sua espada e diz que não precisa de desculpas forçadas. Penélope estreita os olhos, mas antes que possa responder, Yu continua. Esse incidente é a extensão de outro que aconteceu anteriormente. Assim, pede para dar autoridade de comandar todos os alunos. Ela pondera por um instante antes de responder com firmeza. Yu diz que pela lei da família imperial, mas ela interrompe dizendo que pode ser que as coisas fiquem perigosas. Seus olhos se fixam nele com determinação. Ela, a princesa, vai tomar responsabilidade pelos alunos pessoalmente. Que problemático, o pensamento atravessa a mente de Yu, mas ele apenas suspira e vira para o grupo. Ele chama por o seu companheiro Pel e pergunta qual manual deve seguir em momentos de emergência. Ele hesita por um instante antes de responder de maneira automática. A primeira prioridade é proteger os membros da família imperial. Pel hesita por um momento antes de continuar sua explicação, ainda nervoso. E a autoridade para assumir o comando deverá ser dada ao cavaleiro ou mago mais excepcional. Yu mantém seu olhar firme enquanto se dirige à princesa, dizendo que ela é a única pessoa da família imperial neste lugar. Seus olhos dourados brilham ao encarar Yu, enquanto ele prossegue em pensamentos. Além disso, ela também é um dos personagens mais poderosos que vai ser essencial para derrotar os demônios no futuro. A seriedade do momento paira no ar, e Yu completa seu pensamento, porque as habilidades de Mana Relâmpago e o poder da punição que ela possui são passadas exclusivamente dentro da família imperial. No auge de sua força, a princesa ergue seu imponente escudo dourado, envolta por relâmpagos divinos que iluminam o campo de batalha, enquanto a eletricidade ainda crepita no ar e o reforça sua conclusão. Dessa forma, mesmo que todos morram neste lugar, eles devem proteger a vida dela. Essa é a lei do Império. A princesa cerra os punhos, sua expressão um misto de frustração e aceitação. Yu encara o grupo ao redor com firmeza, sua voz cortando o silêncio. A pessoa que teve a melhor capacidade de discernimento durante aquela emboscada e pôde reagir com maior velocidade foi ele. A princesa o observa com surpresa e hesitação, enquanto Yu dá um passo à frente. Então pede para lhe dar a autoridade. A autoridade sobre a vida e morte de todos que estão neste lugar, incluindo a dela. A expressão da princesa se torna séria, processando suas palavras. Yu mantém sua postura determinada, esperando sua resposta. Thalia se pergunta se ele quer se tornar o líder, com a vida de todos em jogo. Ela sente que estava certa desde o início. Yu é o verdadeiro modelo de um cavaleiro. Porém, para ela, sua expressão exagerada é desconcertante, se questionando que diabos há de errado com ela. Yu encara o grupo e declara com firmeza, e diz que se não houver outras opiniões, ele assumirá a liderança e tomará conta de todos eles. Ele lança um desafio direto. Se não gostam da ideia, então provem seu valor com suas habilidades. Seu olhar afiado percorre o grupo. Se puderem fazer isso, ele desistirá desta posição de líder com prazer. O silêncio se espalha entre os alunos, ninguém responde. Um dos estudantes observa a situação com um sorriso malicioso, pensamentos sombrios cruzando sua mente. Se algo ruim acontecer enquanto ele estiver protegendo a princesa, o líder certamente enfrentará punições severas. Mesmo que Yu se saia bem no começo, algo definitivamente dará errado no meio do caminho. Isso significa que Yu está bebendo do veneno de um cálice sagrado agora mesmo. O estudante ri baixinho, antecipando o caos que pode estar por vir. O jovem rico desdém, lançando um olhar provocativo, chamando Yu de idiota sem cérebro, e pode fazer o que quiser. Yu mantém a expressão fria, mas seus olhos brilham com intensidade ameaçadora. O garoto sente um calafrio subir pela espinha, e pensa que os olhos dele são assustadores. Sem mais discussões, Yu conclui com firmeza que está decidido então. Ele se vira para o grupo, sua postura imponente. A partir de agora, sigam suas instruções. Se não o fizerem, serão punidos conforme a lei.
As garotas o encaram em silêncio, sentindo o peso de suas palavras, e o dão um comando final, que devem começar a se moverem agora. Eleanor questiona se ele não deveria os dizer primeiro para onde estavam indo. Ele lança um olhar afiado e responde sem rodeios, que não é bom em explicar as coisas, então apenas o sigam de perto. Um sorriso enigmático surge em seu rosto enquanto pensa consigo mesmo. Se soubessem quantas vezes jogou esse capítulo, ficariam horrorizados. E o segue à frente sem hesitar, seu corpo movendo-se com confiança enquanto as folhas se agitam a seu redor. Ele fecha os olhos por um instante, sentindo a familiaridade da situação. Ele é um veterano desse maldito jogo. As luzes brilham ao seu redor como se a realidade estivesse se misturando com as memórias de incontáveis tentativas passadas. Dentro de uma caverna escondida, uma esfera mágica reflete a imagem do grupo em movimento. A criatura de aparência demoníaca se reclina em um trono improvisado. Sua presença exala um poder ameaçador, enquanto a energia negra pulsa ao seu redor. Uma escuridão pulsante se espalha pela caverna, uma energia maligna tomando forma. No centro do ritual, uma fenda negra se abre, emanando poder e caos. Devore os humanos de Elden. Os olhos vermelhos brilham na escuridão, um sorriso sinistro se alargando. Elimine todas as sementes que não crescem. O homem de aparência demoníaca se ajoelha, estendendo sua mão em reverência. Se fizer isso, irá compartilhar seu poder com ele, mesmo que não o mereça. Seu corpo estremece com a força que o invade, seu braço se transformando em algo monstruoso. Ele se levanta, um brilho insano em seus olhos, e diz que cuidará disso de uma forma que não irá decepcioná-lo. O cristal escuro cai no chão, ressoando com um brilho ameaçador enquanto o ser demoníaco se levanta com um sorriso satisfeito. E comenta que essa é a missão perfeita para ele. Seus olhos brilham com a malícia intensa, seus músculos se contraem com a energia recém-adquirida. Vai puni-los pelo pecado de o abandonarem. Uma esfera mágica se forma, refletindo a imagem do grupo avançando pela floresta. Entre eles, Rai se destaca, sua expressão carregada de preocupação. Rais von Celestia, o nome escapa dos lábios do demônio com a satisfação cruel. O céu se tinge de vermelho enquanto bandos de pássaros fogem da floresta, pressentindo o caos iminente. E o observa o grupo se reunindo e decide que a partir daquele momento precisam distribuir funções. Ele aponta para dois estudantes. Paracelsus cruza os braços soltando um suspiro e diz que é um fato que ele o derrotou, então vai cooperar por enquanto. Leon, mais hesitante, diz que provavelmente o falta habilidade, mas se puder ser útil dará o seu melhor. E o sorri internamente satisfeito com as escolhas. Com isso, tem os estudantes mais fortes ao seu lado. Agora, ele se prepara para a próxima etapa. Ele encara o grupo e explica a situação com clareza. Existem duas formas de sair da floresta. Todos prestam atenção enquanto ele continua. Alguém precisa quebrar a barreira pelo lado de fora. Uma imagem do campo de força surge diante deles, irradiando uma energia azul intensa. Ou devem eliminar o conjurador que usou a magia de teletransporte dentro da barreira. A princesa confirma sua preocupação, dizendo que de fato isso pode ser perigoso, mas ela sabe que não há outra escolha. Ela menciona que levará 2 dias para o professor Vernon alcançar sua localização, caso viajasse em linha reta. Io sabe que não podem depender disso. Sua melhor opção é sobreviver e eliminar o conjurador. Ela aperta os punhos, seus olhos brilhando com determinação. Esse evento não pode ser resolvido pelo primeiro método. Se quiserem sair, devem matar o conjurador. A identidade do inimigo é revelada em sua mente. O conjurador é Rudiger, um humano demoníaco que habita essa floresta. Primeiro, devem reunir um pouco de comida. Ele olha para os corpos das criaturas caídas. Isso deve ser o suficiente para os manter por 2 dias. Agora, com o plano em mente, Yu se prepara para o confronto inevitável. Paracelsus pergunta o que exatamente ele está os pedindo para comer, e Yu mantém sua expressão neutra. Isso é um porco, e pergunta se tem algum problema com isso. Ele solta uma risada cética e diz que sabe que ele é habilidoso,
mas acha que entendeu errado a situação. Deve estar achando que estão na terra de caça de algum nobre. Não pode comer bestas demoníacas assim, elas são venenosas. Yu apenas suspira, já esperando essa reação. Ele diz que já sabe disso, também sabe que as plantas dessa região não podem ser comidas de qualquer jeito. Paracelsus franze a testa confuso, então por que está pedindo para eles comerem isso? Como diabos vão comer bestas demoníacas? Não importa o quão faminto ele estivesse no leste, nunca foi tão longe assim, e questiona se sabe por quanto tempo seu estômago vai doer depois de comer isso. O pensamento passa rapidamente por sua mente enquanto ele tenta processar o que ouviu, e questiona se ele só teve dor de estômago depois de comer bestas demoníacas. Melhor não se envolver muito com ele. Yu suspira novamente, sem paciência para mais discussões, e diz para ficar quieto, ele tem seus métodos. Ele se vira e pega algumas ervas do chão, já preparando algo. Então, sem hesitação, dá uma nova ordem, dizendo para Leon invocar mortos-vivos e peça que proteja a área. Leon confirma. Yu então se vira para Paracelsus com um olhar avaliador e diz para ele proteger a princesa. Paracelsus ergue uma sobrancelha surpreso, dizendo que exceto por essa sua boca insolente, ele realmente tem boas habilidades. O outro aperta os punhos, claramente incomodado. Definitivamente vai o espancar até que ele esteja morto no futuro. Yu apenas ignora e se afasta. Ele olha ao redor, concentrado, enquanto se prepara para iniciar o próximo passo do plano. Ele se abaixa e toca no chão, ativando um feitiço. A terra treme levemente e uma energia dourada surge em meio às folhas. Alguns dos alunos observam a cena com espanto, sem entender o que está acontecendo. Os alunos observam atentamente a carne sobre o fogo, notando a tonalidade incomum. Alguém expressa preocupação hesitante e diz que acha que vão morrer se comerem isso. De repente, Yu pega uma planta de coloração avermelhada e joga sobre a carne. Os olhos dos alunos se arregalam quando percebem que a carne mudou de cor. Yu ergue uma planta com um leve sorriso, falando que simplesmente usou essa planta para neutralizar o veneno da carne. Ele explica calmamente enquanto todos o encaram com surpresa. A planta rastelo carmesim é capaz de neutralizar o veneno de monstros de nível médio e inferior. Ele aponta para o animal assado, e o javali de chifres é um desses monstros. Outro se lembra de algo e comenta que acha que leu isso em algum livro, mas uma dúvida paira no ar e alguém questiona. A família Renhabo não tem motivo para passar fome, como ele sabe disso? A princesa o observa em silêncio, parecendo igualmente intrigada. Yu se vira para ela, agora com um olhar travesso, e questiona se ela prefere mal passado ou ao ponto. O brilho malicioso em seus olhos deixa claro que ele não está considerando a opção bem passada. Os alunos observam com espanto enquanto o javali assado brilha sob a luz do fogo. Ele pensa que houve uma menção no jogo que a carne bem passada era jogada fora. Os murmúrios de surpresa aumentam enquanto a refeição parece mais apetitosa do que nunca. A princesa observa o javali assado à sua frente, enquanto o cheiro da carne recém-preparada se espalha pelo ar. Ela engole em seco, sentindo a expectativa crescer ao seu redor. Enquanto cavalgam rapidamente pela floresta, Vernon chama pela reitora Noa, tentando confirmar se ela consegue ouvi-lo. Ele fala que o inimigo que vão enfrentar é um humano demoníaco de pelo menos nível intermediário ou superior. A academia determinou que a situação é grave, e por isso ele está a caminho para resgatar os alunos ao lado do professor Reis. Vernon, sério e concentrado, reflete sobre a situação, que muitos dos professores de elite já estão ocupados em outras missões, tornando a situação ainda mais delicada. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por um som inesperado de mastigação. Confuso, ele se pergunta se ouviu direito, parece que alguém está comendo lanches em meio à urgência do momento. Enquanto isso, em outro local, a reitora sorri com confiança, minimizando as preocupações. Ela acredita que os alunos retornaram sem maiores problemas. Ela diz que se os alunos forem do segundo ano, a situação não seria tão grave. No entanto, o problema é que são apenas calouros, estudantes que mal começaram sua jornada na academia. E assim, chegamos ao final deste vídeo.
Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!